Chamar aqui o Éder, vem pra cá, Éder. Aleluia. Se assente, por favor. Éder tem uma palavra para o seu coração. E ele hoje veio todo pastor. E nós cremos que Deus vai falar conosco hoje. Estenda sua mão para cá. Pai, nós te honramos pela vida do Éder. Pedimos que o Senhor fale conosco de forma poderosa. Ó Deus, usa ele com intrepidez e graça, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que honra, hein, pastor? Eu vim caracterizado como pastor. E é sobre essa palavra que hoje eu quero falar para vocês. Amém? Nós sabemos que não é fácil ser um pastor de uma igreja. Sabemos que não é fácil ser o cabeça. Porque sempre é aquele aonde todos os problemas vai vir até a ele. Amém? Então, não é fácil. Não pensem vocês que pastor é fácil, porque não é não. Vamos ler aqui no livro de Gênesis. Prometo aos irmãos que não vou ser cansativo, não vou demorar, vou ser bem objetivo, amém? No livro de Gênesis 37, 5. Eu queria falar de um cara que ele é sonhador. E por causa dos seus sonhos, ele se tornou alguém importante dentro da palavra de Deus, no meio da sua família e no meio da sua cidade, chamado José. Amém? 37, 5. E sonhou José um sonho, e o contou aos seus irmãos, e eles vieram aborrecê-lo ainda mais. Amém? Pode fechar as suas Bíblias. Quem era José? José nada mais, nada menos, era filho de Jacó e Raquel. A Bíblia narra que Jacó já era um homem bem velho quando teve José. Certo? E então a Bíblia relata que ele gostava muito de José. Sabe, mas era muito, ele era o queridinho entre os seus irmãos. Ele tinha 10 irmãos. E a Bíblia relata que naquele tempo as vestes eram preta e branca, certo? Não existia cores, era só preto e branco. Então era para quem tinha grana, para quem tinha um poder aquisitivo para ter uma roupa colorida. E então o pai de José achou que ele deveria agradá-lo com uma túnica toda colorida. Amém? José tinha apenas 17 anos. Vamos supor que aquela roupa colorida era como se fosse uma roupa de grife, uma roupa de marca hoje. E só que aquilo levantou ciúmes para com os seus irmãos. Olha, irmão, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bem objetiva sobre pessoas que tentam derrubar os seus sonhos. Fala comigo assim: sonhos são portas. Atitudes é a chave. Essa é a pura verdade. Aleluia, Jesus. Então, José, a Bíblia fala que ele teve um sonho, ainda com 17 anos de idade. E naquele sonho, Deus deu para ele, aonde ele colhia molhos de mato, ficava amarrando os matos, aqueles capins, né? Antigamente era erva, não sei o que se tratava, mas ali ele ficava ali dobrando e colhendo aquilo ali, mas os seus irmãos. E a Bíblia fala que o dele ficava de pé, os molhos dele ficavam de pé, e o dos seus irmãos ficavam deitados, como se estivesse se curvando perante ele. José era inocente,
era um adolescente, ele estava entrando para a sua fase ainda de conhecimento, 17 anos. Então ele, pela sua inocência, ele foi contar um sonho para os seus irmãos. Olha, eu sonhei assim, dessa forma. Aí aonde trouxe mais aborrecimento para aqueles seus irmãos. Olha, irmãos, muitas pessoas vão tentar abortar os seus sonhos. Muitas pessoas vão tentar, sabe, matar os seus sonhos. Mas quando Deus, Ele tem um propósito, você não morre. Essa é a pura verdade. Irmãos, José, ele foi humilhado pelos seus irmãos. Se você pegar a palavra, vocês vão ver como que José, ele foi humilhado. Logo depois ele teve outro sonho, aonde o sol, a lua, as estrelas se prostravam perante ele. E então aquilo ali simbolizava o quê? A sua família se curvando perante ele. Não, era mais do que isso. Os seus pais achavam que eram, mas Deus tinha um sonho maior do que isso para José. Então ele contou aquele sonho e novamente os seus irmãos ficaram muito enfurecidos com aquele sonho. Olha, irmãos, todo lugar que você for, pensa comigo. Todo lugar que você for, todo plano que você for traçar, sempre vai ter alguém tentando derrubar. Se você contar o seu sonho para alguém que não tem nenhuma relevância, você pode ter certeza que ele vai tentar te derrubar. Aleluia, Jesus. E aqui, infelizmente, eram os irmãos de José. Não demorou muito, José saiu com os seus irmãos, então eles planejaram a morte do seu próprio irmão. Jogaram ele numa cova, ou num poço, ou numa cisterna, depende da sua tradução da sua Bíblia. E um dos seus irmãos falou, calma, pega leve, calma, não é assim, ele está pegando muito pesado. Então eles tiraram aquela túnica dele, aquela roupa colorida, mataram uma ovelha, e eles fizeram o quê? Eles planejaram a morte de José. Eles falaram assim, a gente fala para ele que algum animal feroz comeu, entrega para o nosso pai e a vida segue. Aí então ele viu aqueles mercadores passando, falou, não, vamos fazer o seguinte, tira ele lá de dentro, a gente vende ele, ganha uma grana e passa ele para frente. Irmãos, você tem a noção como é ser vendido? Você tem a noção como é ser humilhado, rejeitado pela sua própria família? A Bíblia fala que José não era um perdido. A Bíblia fala que José não era um qualquer, ele era um sonhador. Aleluia, Jesus. José era um sonhador. E a Bíblia fala que ele profetizava através dos seus sonhos, mas até então ele não entendia, porque ele era muito moço. Olha, irmãos, ele foi tirado daquele buraco, foi levado. Eu vou resumir bem a história porque é muito grande. Ele foi levado, sabe, aqueles mercadores e passaram ele para frente. Os irmãos dele pegaram aquela túnica cheia de sangue e levou para o seu irmão, ou para o seu pai. E seu pai ficou muito triste, pensando que ele tinha morrido. Aí você imagina comigo, Jacó já teve ele na sua velhice. Jacó teve ele na sua velhice. Ele cresceu sendo o favorito, sabe, irmão? Só que eles não levaram em consideração. Eles ficaram enciumados. Ele falou, a gente tem que dar um jeito nesse José. A gente tem que dar um jeito de parar esse sonho dele, já está chato. Sabe? Quem aqui tem vários irmãos aqui, que tem 3, 4, 5 irmãos aqui? Agora, quem é o caçula? Vocês sabem como é o caçula. Às vezes você fala assim, não, o caçula é eu aqui, eu tenho vários privilégios em casa. Ou então você fala, não, fica a responsabilidade mais para mim. Mas, geralmente, é uma via de regra, é o que é bem mais aventurado dentro de casa. Então eles ficaram enciumados, como assim? Olha só, a gente aqui grande, robusto, sabe, com todo um futuro para frente, aí vem José, um pastorzinho de ovelha.
sem nenhuma instrução e falar que seus sonhos é que nós vamos se prostrar perante ele. Como assim? Não, a gente vai dar um jeito em José. Irmãos, enganado. Olha só, o inimigo está enganado sobre a sua vida. Sabe? Quando ele se levanta, pode ter certeza que é para cair. Quando o inimigo da sua vida se levantar, você pode ter certeza que é para cair. Aleluia, Jesus. Só que não foi por aí. José, quando ele chega lá naquele palácio, aí ele se encontra em destaque. Sabe, irmãos? Às vezes você é uma pessoa que muitas vezes não tem um grau de estudo elevado, uma faculdade, às vezes você tem só ensino médio, ou às vezes você ainda está num colegial, sabe? E às vezes você está aprendendo, mas Deus queima dentro de você, porque o propósito dele é maior do que os seus objetivos. O propósito de Deus é maior do que você pode pensar. Então José já foi chegando ali no palácio com grande destaque. E então Potifar logo começou a observar o jeito de José, que ele era um jovem destaque, ele era uma pessoa diferenciada. Será que nós estamos sendo diferenciados nos locais aonde é que nós vamos? Para chamar a atenção das pessoas? Não aquela atenção de querer ser um melhoral, mas de mostrar que Deus pode radiar a sua graça através da sua face. Aleluia, Jesus. E então ele começou a chamar e começou a trabalhar lá dentro. Ele não era só um qualquer escravo, ele trabalhava para Potifar. Irmãos, e o inimigo mais uma vez, agora tenta mais uma vez abortar o sonho de José, colocando a esposa de Potifar para poder dar em cima de José. Sabe, irmãos, olha, não é fácil. Nós sabemos que as tentações, os pratos, sabe, são grandes, mas maior é o que Deus tem preparado para nós. Muitas das vezes nós caímos, nós se perdemos no caminho, porque nós não conseguimos enxergar a longa distância o que Deus tem para nós. Os problemas, às vezes o cansaço, a fadiga, sabe, aquelas contas, às vezes deixa a gente perdido no caminho. Mas Deus fala: meu filho, o deserto é um local que você tem que passar, e você vai passar. Aleluia, Jesus. Então, como todos conhecem, aquela mulher tentou seduzir José, e então José rejeitou, porque ele tinha um propósito maior. O meu Deus, ninguém está vendo, José, ninguém está vendo, não, o meu Deus está vendo. O meu Deus, ele tem algo melhor para mim. O meu Deus, ele é relevante. Aquela mulher simbolizou, fez um escândalo, e então falou para Potifar, que era o general da guarda, ninguém nada menos do que o general da guarda, falou: olha só, José tentou me estuprar, me pegar à força. Então ele foi preso. Ele foi preso e agora, novamente, se torna um prisioneiro. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero passar para vocês? Sabe, olha só, amanhã, a Bíblia fala que sempre é um novo dia. Amanhã, a Bíblia relata que tudo se faz novo. Amanhã, a palavra de Deus fala que novas expectativas virão. Então, olha só, vira para a pessoa do seu lado e fala dessa forma: amanhã eu posso ser o seu professor, o seu advogado, o seu empresário. Amanhã eu posso ser alguém importante na sua vida. Então me trate como tal. Aleluia, Jesus. É assim que José, ele quis passar para aquela mulher: olha só, hoje eu não sou um nada, mas amanhã eu serei. Então eu vou deixar passar a vez, porque comigo Jesus em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Então, quando José, ele estava preso,
ele revelou mais sonhos do padeiro, do copeiro, e então ele teve aqueles sonhos, e logo depois um deles saíram, aí falou assim, olha só, quando você estiver na presença do rei, fale para mim, fale para ele, conte sobre os meus sonhos, e fale que eu sou uma pessoa de grande importância, sabe, irmãos? Então ele já estava começando a não ser mais aquele menino bobinho, mas agora ele estava começando a ser alguém maduro, porque ele estava entendendo o que Deus estava fazendo com ele. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala que aquele rei, o faraó, ele teve sonhos também. E o engraçado, porque ele chamou, naquela época, todos os servos, ele chamou os adivinhões, ele chamou os mágicos, os magos, sabe, tudo que era para poder tentar decifrar o seu sonho. E ninguém conseguiu. Por quê? Agora eu vou falar o que eu falei na célula ontem. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí então aquele sonho tirou o sonho de Faraó. Ele não conseguia entender. E todo mundo sabe que a Bíblia relata das 7 vacas magras e das 7 espigas, vamos dizer assim, mortas, seca, sem nenhuma aparência. E o oposto, as 7 vacas gordas, fartas, e as 7 espigas boas, bonitas e vistas. Só que ninguém conseguia entender aquilo. O que quer dizer isso? O que esse rei quer dizer com isso? Pelo amor de Deus. Ninguém conseguiu. Aí então, um dos servos lembrou, olha só, tem alguém lá no calabouço, perdido, que sabe decifrar esse sonho. Aí ele, quem? José. Aí, José, aquele lá que se meteu com a mulher de Potifar. Aí falou, é esse mesmo. Ele falou, o que esse cara tem para poder oferecer? Olha, ele conseguiu revelar uns sonhos aí e aconteceu. Então eu vou te falar, Deus está com ele. Irmãos, ele foi lá, voltou no calabouço, chegou até José e falou. Aí o que o José fez? Ele se retirou na presença de Deus. A palavra de Deus fala que ele se humilhou, entregou a sua vida para Deus, falou, Deus, agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Isso é oportunidade. A única pessoa que pode destruir as suas oportunidades, sabe quem é? Você mesmo. Sabe? Olha só, pessoas são pessoas. Atitudes são atitudes. Muitas das vezes você está agindo de uma forma muito natural, mas Deus fala, haja, meu filho, no espiritual. Então ele começou a orar a Deus e ele foi perante aquele rei. E na lata logo, só resumindo, olha só, é muito fácil, é muito simples. Como assim é muito simples, é muito fácil? Olha só o tanto de gente, pessoas profissionais aqui, adivinhões e tal, como assim? Ele, olha só, o meu Deus, primeiro ele reconheceu quem? O Deus de Israel. O meu Deus, ele fala, as 7 vacas gordas e as espigas boas representa fartura aqui nesse local. E as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins representam a escassez, a fome, a miséria. Ele ficou assim, ele ficou pasmado. Ele, como assim? Irmãos, Deus quando Ele está no negócio, não tem como. Não tem como. Sabe, aquele rei automaticamente, ele reconheceu que Deus era com José. E então José ainda pega, olha só o que José ainda fala para ele. O sonho, só um pouquinho, olha só o que José fala para ele. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e mandou chamar todos os adivinhões do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe que havia
os intérpretes e Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo dos meus erros, e lembrou-me hoje. Aleluia, Jesus. Então José, ele falou: olha só, você vai pegar, sabe aquele cara que cuida das suas finanças? Sabe aquele cara que cuida aí dessa parte burocrática? Ele vai fazer toda a contagem. Tudo que vocês escolhem, vocês vão anotar. Tudo que vocês que for entrando, vocês vão colher em dobro. Porque quando vier a escassez, a fome e a miséria, vocês já estarão abastecidos. Então Deus ainda usou aquele jovem para poder aconselhar aquele rei da desgraça que iria acontecer. E então foi se passando. Aconteceu, todo mundo se dava em festa, e todo mundo se dava, e o pau comia e tal, e até então chegou agora os 7 anos de desgraça sobre a face daquele local. Essa é a pura verdade, irmão. Essa é a pura verdade. Sabe, quando a gente está no meio da fartura, a gente esquece muitas das vezes da profecia. Quando nós estamos, às vezes, com o nosso celeiro cheio, quando nós estamos, sabe, com as contas em dias, muitas das vezes nós esquecemos de Deus. Essa é a pura verdade. Mais uma vez, o que eu falei ontem, na minha célula resgate, amém? Irmãos, particularmente, nunca vi uma pessoa milionária, crente. Eu estou falando assim, de ver, conhecer e ter intimidade. Amém? Por que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu? A agulha naquele tempo era 2 paus assim, ó, trançado, não tinha como o camelo passar. Olha só, ninguém está falando que a gente deve ser rico ou milionário. Não, não é isso. Mas a Bíblia relata que é difícil, é impossível. Sabe por quê? Porque você entra numa zona de conforto que você esquece de Deus. Então, muitas das vezes, sabe, as dificuldades, as pelejas, elas fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Muitas das vezes você pode ser uma pessoa promissora, sabe, uma pessoa cheia de bens financeiros, mas muitas das vezes você não consegue dar atenção devida para o teu filho. Sabe, o seu trabalho, você nunca consegue romper. Então, sempre vai ter uma área da vida da gente que a gente vai ficar pendente. Então, por isso que a Bíblia, muitas das vezes, ele explana sobre isso aqui, sobre a riqueza. Porque, irmãos, olha só, já percebeu como é que é o homem com dinheiro? Sabe, as suas contas estão todas pagas. Aí você sobrou aquele dinheiro para poder dar uma viajada. O autoestima aumenta. Tu já viu como as pessoas falam? Até o tom de voz muda. Sabe, isso chama-se autoconfiança. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos confiar em cavalos e cavaleiros. Nós não devemos confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então, quando Deus repreende essa riqueza, porque a Bíblia fala: onde está o seu coração, ali está o quê? O seu tesouro. Aleluia, Jesus. Então nós devemos ser pessoas, sabe, prósperas. A prosperidade não tem nada a ver com riqueza. A prosperidade tem tudo a ver com a paz. A prosperidade tem tudo a ver com o seu reconhecimento aos pés de Deus. Como o Alessandro Vilas Boas fala: muito querem as suas mãos, nós só queremos seus pés. E essa é a pura verdade. Olha, irmãos, e é isso aí. É o que eu tenho para poder falar para vocês. Eu falei que eu não ia ser cansativo, que eu ia ser bastante objetivo, mas é isso aí. Olha só, eu vou ler aqui um negócio aqui para vocês ficarem bem empolgados. Pense positivo, seja otimista, sonhe alto, conheça pessoas, faça o bem, leia mais, trabalhe duro, realize sonhos, construa o futuro, mantenha o foco, ame o seu trabalho, viva intensamente. Aleluia, Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Quantos entenderam, irmãos? Viva intensamente. É isso aí, meu filho. Jesus é maravilhoso. Amém, irmãos? E a taboca foi arrochada, né? Deus te abençoe, Éder. Amém, queridos? Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Quem tem sonhos aí? A única pessoa que pode impedir que os seus sonhos se realizem é você mesmo. Então, corra atrás. Ó. E ele estava profetizando aqui, eu estava só recebendo ali. Talvez você quer ser um advogado, uma advogada. Inclusive tem um bocado aí, né, irmão, espalhado na igreja. Um professor. Inclusive nós estamos com um projeto maravilhoso agora. É você que quer aprender a ler e escrever. É você que quer desenvolver mais essa prática da leitura, né? Interpretação de texto. Nós estamos com os professores aí, ó, querendo te ensinar. Então você não pode perder, né? Às vezes a gente fala, mas eu não sei falar. Irmãos, aqui você pode. Nós não estamos aqui para julgá-lo, nós estamos aqui para ajudá-lo. Para fazer você chegar no lugar a qual Deus tem para você. Amém? E o pastor que vos fala também, antigamente eu não tinha estudo não, eu não gostava de estudar não, irmão. O negócio era cheguemos, entremos, joguemos, nem ganhemos, nem perdemos. Empatemos e voltemos porque não aguentemos, então é tudo no tempo. Entendemos. Mas a gente conheceu Jesus, né? E quando a gente conhece Jesus, as coisas mudam, Ele vai colocando a gente num lugar a qual nós nunca pensávamos que chegaríamos, e Ele vai nos honrando e realizando sonhos. E você está aqui para isso. Deus ainda realiza sonhos.